havendo número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 14 de maio de 2018. Está em discussão a ata do dia 7/5/2018, que foi distribuída aos senhores vereadores, com as devidas correções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores concordar, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Em atendimento ao artigo 89 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, hoje ocorre a constituição da Comissão Especial para apreciar o projeto de lei complementar 003 de 2018 e projeto de resolução 004 de 2018. Caros vereadores, precisamos eleger presidente, relator, secretário e integrante hoje. Boa noite, presidente. Coloco meu nome à disposição para relator. Se os demais pares aceitarem. E no posterior a esse, o 04, então, fico como os demais vereadores fazendo parte da mesa. Integrante. Presidente, secretário e integrante, precisamos ainda. Relator da resolução, então. Precisamos o presidente da comissão ainda. Precisamos presidente da comissão e presidente da resolução. Presidente, fico de relator em uma e presidente na outra, então. Sérgio? Tá. E falta um secretário ainda para a comissão de resolução. Ok. Concluído, então. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Primeira leitura do projeto de lei 026 de 2018. Projeto de lei número 026 de 2018. Altera dispositivos na lei 1532 de 10 de abril de 2012, que dispõe sobre os quadros de cargos da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, reclassifica servidores e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o quadro de cargos estabelecido no artigo 5º da Lei 1532 de 2013, extinguindo um cargo de agente de recepção e telefonia vago, alterando o nível dos cargos, extinguindo o nível 2, passando a vigorar conforme descrição abaixo. Categoria funcional: agente de recepção e telefonista, número de cargos 1, nível 3. Assistente legislativo, número de cargos 3, nível 4. Categoria funcional técnico em computação, número de cargos 1, nível 5. Categoria funcional tesoureiro, número de cargos 1, nível 5. Técnico em contabilidade, número de cargos 1, nível 5. Contador, número de cargos 1, nível 6. Artigo 2º, altera a tabela A do anexo 3º da Lei número 1532 de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação: nível 3, valor 2.911,08 centavos. Nível 4, 3.241,73. Nível 5, 4.030,80. E nível 6, 6.448,73. Artigo 3º. Ficam alteradas as atribuições dos cargos de agente de recepção e telefonia e assistente legislativo, constantes no anexo 2º da Lei Municipal 1532 de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: cargo, agente de recepção e telefonia. Atribuições: descrição sintética, atender e orientar o público, prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir e despachar expedientes, operar central telefônica, executar trabalhos de reprografia em geral, exercer atividades ligadas à ouvidoria e ao serviço de informações ao cidadão. Descrição analítica: receber, informar e encaminhar o público aos setores competentes, executar serviços de expedição e orientação ao público,
executar pequenos serviços de digitação e pesquisa, orientar e informar o público, bem como solucionar pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada, controlar e fiscalizar e registrar a saída de público, registrando nome, horários e assunto, responsabilizar-se pela fixação de avisos, ordens de repartição e outros informes ao público, receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender, anotar e transmitir recados, operar equipamentos de repografia em geral, operar com centrais e chamadas internas e externas, prestar informações relacionadas com a repartição, fazer pequenos reparos em aparelhos e centrais telefônicas, realizar os registros correspondentes às atividades desenvolvidas, auxiliar nas atividades relativas às reuniões e eventos e solenidades conforme solicitação ou designação superior, elaborar relatórios para registro de suas atividades, manter-se atualizado sobre a repartição, pessoas e eventos de sua área, protocolar documentos, recepcionar correspondências, dando destino, organizar seu local de trabalho, mantendo-o limpo e funcional, exercer atividade de ouvidor, recebendo, examinando e encaminhando reclamações, dúvidas, solicitações, denúncias, elogios e sugestões sobre as atividades desenvolvidas pela Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, prestar informações às demandas recebidas, resguardar o sigilo quando solicitado, agilizar a remessa de informações de interesse do usuário, facilitar o acesso do usuário ao serviço da ouvidoria, simplificando seus procedimentos, elaborar e encaminhar à presidência da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá relatório semestral referente às reclamações, dúvidas, solicitações, denúncias, elogios e sugestões recebidas, bem como seus referentes às reclamações, bem como seus encaminhamentos e resultados. Propor à presidência as providências que julgar pertinentes e necessárias ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, visando o adequado atendimento à sociedade e a otimização da imagem institucional, responsabilizar-se pelo serviço de informação ao cidadão, recebendo por meio eletrônico, pessoalmente ou outro meio legítimo, a demanda solicitada pelo cidadão, devidamente identificado nos termos da lei, protocolizar os requerimentos de acesso à informação, analisar preliminarmente o requerimento e sua admissibilidade nos termos da lei, observando a identificação do cidadão, recusar a prestação de informação ao arquivar a demanda que não preenche os requisitos legais, orientar o solicitante sobre o procedimento de acesso, indicando prazos, local e modo em que deverá ser feita a consulta, obtida a resposta. Esclarecer ao cidadão quando a informação solicitada estiver disponível em sítios oficiais da rede mundial de computadores, a internet. Responder imediatamente ao cidadão quando a informação estiver disponível, ou em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, nos casos de maior complexidade. Informar ao cidadão quando o SIC não possuir a informação, em razão da competência, indicando, conforme o caso, o órgão ou entidade que a detém. Comunicar sobre a gratuidade do serviço, salvo nas hipóteses das cópias de documentos do Estado do Rio Grande do Sul e Câmara Municipal de Xangri-Lá, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Expedir por meio de certidão o inteiro teor da decisão negativa de acesso à informação. Informar ao cidadão sobre a possibilidade de recursos, prazos e condições para sua interposição, indicando ainda a autoridade competente para sua apreciação. Obedecer aos prazos para respostas, arquivar as demandas concluídas, submeter semestralmente ao presidente da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá relatório de pedidos de acesso à informação e realizar outras atividades afins. Cargo assistente legislativo. Atribuições: descrição sintética, executar tarefas de natureza administrativa e legislativa, realizar atividades de natureza técnica relacionadas ao planejamento, organização e assessoramento, arquivamento, estudo, pesquisa e execução de tarefas que envolvam o andamento dos processos, apoio à análise e pesquisa de legislação, elaborar termos de referência consistente aos processos de despesas, outras atividades de assessoramento do legislativo. Descrição analítica: fazer cumprir a lei orgânica do município, o regimento interno, os decretos legislativos, as resoluções,
e as ordens de serviço da Câmara, redigir atas de reuniões, realizar gravações das reuniões da Câmara, orientar o trabalho das comissões, registrar o trabalho da Câmara, realizar a organização do arquivo de leis, alteração de leis, resoluções, decretos legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos externos e internos, preparar os termos de compromisso e posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, preparar as eleições da mesa diretora e das comissões, executar o processamento e expedição dos requerimentos, indicações, pedido de providências e pedidos de informações, quando designado, receber a correspondência da Câmara, preparar a pauta que será apreciada e participar das reuniões junto à mesa. Quando determinado, minutar projetos de lei, preparar o projeto de lei, fazer a revisão e preparar para a redação final a matéria aprovada. Assessorar os vereadores no processo legislativo, dar conhecimento aos vereadores sobre as matérias que serão apreciadas em plenário, efetuar revisão dos projetos de leis, resoluções, decretos legislativos, indicações, pedidos de providências e informações, requerimento para que estejam em conformidade com o estabelecido pelo regimento interno, realizar e organizar a organização dos arquivos de leis, alteração de leis, resoluções, decretos legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos externos e internos, assessorar na execução dos trabalhos contábeis, balancetes mensais e anuais, orçamentário e financeiro, executar serviços de controle, organização e informação de despesas do Legislativo, participar do planejamento do orçamento do Legislativo, quando designado, secretariar reuniões, comissões de inquérito e integrar grupos operacionais de acordo com a orientação da presidência. Observada a legislação pertinente, executar o controle de pessoal, inclusive com a elaboração da folha de pagamento. Realizar as compras necessárias de acordo com a determinação da autoridade superior. Realizar o controle de almoxarifado e patrimônio. Realizar o controle das contas bancárias da Câmara de Vereadores, informando os saldos financeiros e orçamentários para as compras necessárias. Quando designado, fazer cumprir as determinações legais pertinentes à área contábil, financeira e orçamentária. Prestar as informações solicitadas por outros órgãos, Tribunal de Contas, Receita Federal, Ministério Público e outros, ou indivíduos em geral, que versem sobre dados administrativos, financeiros e contábeis ou de patrimônio da Câmara, auxiliar no controle interno municipal em suas atividades pertinentes à Câmara, providenciar a publicação de documentos, descrever os procedimentos e rotinas do setor e função desenvolvidos no Legislativo Municipal, descrever os cargos e suas atribuições, descrever os processos administrativos e legislativos, elaborar fluxograma de processos legislativos e atribuições, descrever os processos administrativos e legislativos, elaborar projetos de leis, termos de cessão de uso e modelos de documentos em geral, elaborar o organograma funcional da Câmara de Vereadores, realizar a divulgação e distribuição do manual, elaborar termos de referência, descrevendo a necessidade da contratação, a descrição técnica do objeto, com suas especificações e quantidades, formas de execução, formas de contratação, dotação orçamentária, documentos necessários para habilitação, obrigações de contratado e contratante, condições de pagamento, garantia do produto ou serviço, prazos, sanções, acompanhamento e fiscalização, avaliar documentos e definir os prazos de guarda e destinação documental, auxiliar na elaboração de instrumentos de gestão, documentos, zelar pelo cumprimento dos processos legais que norteiam a preservação e a disponibilização do patrimônio documental do Legislativo, determinar a eliminação de documentos, elaborando o termo próprio, constando a relação dos documentos eliminados, forma e justificativa da eliminação, implementar, acompanhar e supervisionar a gestão de documentos arquivísticos produzidos e recebidos e acumulados pelo Legislativo Municipal em seu âmbito de atuação, promover a organização e estabelecer a forma e o funcionamento para os e protocolos de documento em todo o seu ciclo vital. Assegurar a proteção e a preservação da documentação arquivística municipal, garantir o acesso aos documentos e às informações nelas contidas, observadas as restrições legais. Classificar os documentos sob responsabilidade dessa comissão para os fins de acesso à informação previstos pela Lei Federal, documentos sob responsabilidade dessa comissão para os fins de acesso à informação previstos pela Lei Federal de Acesso à Informação
executar outras tarefas afins, conforme determinação do Gabinete da Presidência ou Administração Geral da Câmara. Artigo 4º, altera os requisitos para o provimento do cargo de tesoureiro constantes no anexo 1. Instrução, curso técnico de contabilidade, idade de 18 anos no mínimo, capacitação, estar registrado no órgão de classe Conselho Regional de Contabilidade. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. O presente projeto visa alteração na lei que define o quadro de servidores do Poder Legislativo, objetivando adequar a legislação às reais necessidades da Casa Legislativa. Excluímos do quadro 1, agente de recepção e telefonia, não ocupado desde a sua criação, eis que desnecessários 2 cargos com essas atribuições. Com a aprovação de novas leis que obrigam os poderes a terem mecanismos de ouvidoria e serviço de informação ao cidadão, bem como normas de procedimento na elaboração de termos de referência, arquivamento e eliminação de documento. Estávamos tratando de matérias por intermédio de comissões permanentes, ocupadas por servidores efetivos que recebiam gratificações por tais funções extras. Resolvemos, então, incluir nas atribuições dos cargos de agente de recepção e telefonista e assistente legislativo todas as funções relativas às novas obrigações do Legislativo, alterando o nível dos servidores, que agora terão uma série de novas tarefas e obrigações a serem desenvolvidas. Assim sendo, submeto o presente projeto de lei à análise dos nobres colegas vereadores, nos termos que determina a Lei Orgânica Municipal. Xanglar, 14 de maio de 2018, vereador Valmir Dallagnol, presidente. Segunda leitura do projeto de lei 021 de 2018. Projeto de lei número 021 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Cria o Arquivo Público Municipal e define normas para a gestão documental e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para criar o Arquivo Público Municipal e definir normas para a gestão documental, com vistas a dar prosseguimento aos trabalhos de implementação da tabela de temporalidade e descarte de documento no intuito de otimizar o espaço de nosso arquivo atual. Considerando a Constituição Federal em seu artigo 216 e a Lei Federal número 8.159 de 91, e em seu artigo 1º, atribui ao poder público em todos os níveis a gestão, guarda e preservação de documentos de arquivo como instrumentos de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico. Considerando que a criação de arquivos públicos faz indispensável para que as administrações municipais possam alcançar índices de eficiência e qualidade compatíveis com as demandas das sociedades modernas, considerando a complexidade das ações governamentais, tanto na esfera executiva como na legislativa, a crescente produção de documentos e o avanço das tecnologias de informação, apontando para a necessidade urgente de políticas em âmbito municipal para a gestão de documentos. Encaminhamos a presente proposta para apreciação, confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xanglar, 23 de abril de 2018. Silão Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Segunda leitura do projeto de lei 022 de 2018. Projeto de lei número 022 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar a autorização legislativa para contratar 2 professores de Geografia para a Secretaria de Educação e Cultura pelo período de até 12 meses para o ano letivo de 2018. As contratações são necessárias para a substituição da professora Glória Maria Coelho da Silva Castro, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Naide Emerim Pereira, e da professora Deise Giacomelli, vice-diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Major João Antônio Marques. Atualmente, existem 2 contratações de professor de Geografia, autorizadas pela Lei número 1922 de 2017, cujos vencimentos dos contratos expiram em maio e julho deste ano. Sendo assim, as novas contratações serão realizadas somente após o término desses contratos. Desta forma, envio a presente proposta confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica.
Xanglar, 26 de abril de 2018. Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Segunda leitura do projeto de lei 023 de 2018. Projeto de lei número 023 de 2018, de autoria do vereador Jorge Luiz Nicolau, nomeia o Parque de Eventos do município de Xanglar de Pedro Nunes da Silveira. Segunda leitura do projeto de lei 024 de 025 de 2018. Projeto de lei número 025 de 2018, de autoria do vereador Valmir Dallagnol. Nomeia a rua localizada no bairro Atlântida, entre as ruas 28 e Avenida Parque Central, entre as quadras 149 e 150, como Rua Carruíra, no município de Xanglar, e da outras providências. Justificativa. Esse projeto de lei é de grande importância para o município de Xanglar, com o fim específico de dar nome a logradouros públicos. Verifica-se que a rua citada no projeto de lei acima não possui adequada designação. Assim, encaminha o presente projeto de lei, solicitando que seja o mesmo aprovado pelos nobres representantes do povo de Xanglar. Xanglar, 7 de maio de 2018, vereador Valmir Dallagnol. Segunda leitura do projeto de lei complementar número 003 de 2018. Projeto de lei complementar número 003 de 2018, altera o parágrafo 4º do artigo 92-B da lei número 419/90, o regime jurídico dos servidores. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto visa atender à solicitação dessa Casa Legislativa para adequar a legislação no sentido de permitir aos servidores do Legislativo que permaneçam sendo gratificado por suas participações em comissões. No entanto, considerando o fato de termos ajustado os níveis dos servidores do Legislativo, excluindo a necessidade de comissões para diversas tarefas, e que tal ajuste eliminou o nível 2, cujo vencimento era a base de cálculo das comissões, a base de cálculo passa a ser o nível 3, o que elevaria significativamente o valor percebido por participantes das comissões. Assim, encaminho esta Egrégia Casa Legislativa para apreciação pelos nobres vereadores do presente projeto de lei. Xanglar, 7 de maio de 2018, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Leitura do projeto de resolução número 04 de 2018. Projeto de resolução número 004 de 2018, de autoria da mesa diretora. Altera e acresce dispositivos ao artigo 21 do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Xanglar. Exposição de motivos. Considerando que o regimento interno é bastante vago quanto à vestimenta do parlamentar nas sessões plenárias, sugerimos a alteração na resolução a fim de definir de uma forma um pouco mais detalhada a forma como o vereador deve comparecer às sessões legislativas. Por essa razão, submeto o presente processo à análise dos colegas, confiante em seu aperfeiçoamento e aprovação. Xanglar, 7 de maio de 2018, mesa diretora. Como hoje temos a sessão solene, então não temos nem oradores, nem espaço para lideranças de bancada, e nem espaço para explicações pessoais, como teremos na sessão solene. Encerro a sessão ordinária e convido a todos para a sessão solene a ser realizada neste momento.